Pra vocês, o que foi? Pra você, Rony, o que você acha que é? Você já estudou bastante Varginha, Sim. já teve lá Pra e mim, tudo? assim, pra mim não tem a quantidade de testemunhas que você tem no caso e testemunhas que são médicos, são militares. Tem militares que as fitas estão guardadas até hoje. Tem lá Marco Antônio Petit, o Pacatini, o pessoal tem as fitas, está guardado. E o acordo era, olha, se as Forças Armadas tentarem ameaçar esses militares, a gente solta. Como não Mas isso houve... aí seriam fitas do quê? De entrevista As entrevistas deles? deles. Ah, das entrevistas. Mostrando o rosto, mostrando os documentos, os militares. Essas fitas existem. Assim como existem dos bombeiros também, alguns policiais militares que falam, etc. Mas essa aí não teriam criatura, não teria nada. Não. Seria só os entrevista testemunhos. com os testemunhos. Com os, E aí, quando os militares falecerem, se as famílias permitirem, esses vídeos serão divulgados. Tem esse acordo aí. Então, e aí tem essas fitas. Tem pessoas muito influentes, esses médicos de Varginha muito influentes. Na época, o Roger Lee, que era um médico americano, foi para Varginha. Ele era médico também, então ele conseguiu acesso a esses médicos. E tem isso escrito no livro dele. Ele teve acesso aos médicos, conta exatamente a história da criatura ferida. Tem essa questão do Ítalo, que para mim não faz sentido nenhum um cara vir depois de todo esse tempo para inventar uma história que para mim... E todo mundo atacou o cara. Não pensem que o pessoal acreditou nele, não. Todo mundo atacando, então isso afeta a credibilidade do cara. Entendi. Pode estar até perdendo consulta por causa disso. E pra mim não tem por que ele tá mentindo. As meninas, a mãe das meninas falando que ela sofreu ameaça, que foi gente na casa delas oferecer dinheiro e ela não aceitou. Também é um ponto. Então você vai juntando todos esses pontos e pra mim seria uma probabilidade muito pequena dessa história ter sido toda montada e uma conspiração pra montar isso. Pra mim não faz sentido. Então, eu tenho uma teoria. Por isso. Agora, realmente, pra mim, faltam as evidências. Falta documento do governo, falta as fitas, falta a gente vir a público falar que esse caso é real. Então, assim, acho que falta isso, obviamente. Mas os documentos, eles existem. Vamos dizer assim. Pra você ter uma ideia, o Exército, ele chegou a fazer uma investigação ali. Pra você ter uma ideia, eu conheço muito a lei de acesso à informação, já consegui muita coisa, inclusive documentos jovens na Amazônia, da Polícia Federal, de tudo. E eu tentei muita coisa de Varginha. Não os documentos em si, eu tentei documentos para chegar nos documentos, para tentar chegar nos documentos. Certo. Listas telefônicas, contas de luz, de cartas naquela época. E todos esses subprodutos de evidências, eles foram destruídos. Caramba. Eles falam, naquele tempo, cada documento tem um tempo de guarda, naquele tempo não tinha lei de acesso à informação, destruir. E teve os documentos que tiveram sigilo prorrogado, né? Isso aí já é um mito, né? Não existe, assim... Pela lei de acesso à informação, você tem que... As Forças Armadas, todo órgão público, né? Todo ano tem que publicar o rol de informações classificadas. E você tem que falar, essas aqui são outras secretas, essas são secretas, essas são... Sigilosas, né? Que seriam as classificações, né? Tá. E aí você pega a lei de acesso à informação e pergunta para eles, nesse rol que vocês publicaram aí, de informações que ainda são ultra-secretas, que foram prorrogadas, etc. Tem alguma informação ali de Varginha ou algum outro caso desses? Eles falam, não tem. Então, assim, será que eles estão mentindo? Porque a versão oficial é que não existe. Então, assim, não há nenhuma pronunciamento oficial de que realmente existe algo de Varginha, Operação Plata, que seja classificado, está numa gaveta e ninguém tem acesso. Eu vi um papo uma vez... Criou-se esse mito, né? Eu vi um papo uma vez que, tipo... Pra mim faz sentido, mas não preenche todas as lacunas desse mistério. Que é que a criatura, na verdade, seria uma criança com hidrocefalia. Que aí os médicos trataram daquele negócio, filmaram a criança e tal, e fizeram piada, e por isso que eles não queriam falar sobre o assunto e nem ver o nome deles envolvido em nada sobre isso, porque poderia pegar muito mal. Né? Então eu vi uma conversa sobre isso daí, que na verdade a criatura, entre aspas, seria na verdade uma criança com hidrocefalia, e por isso que toda a cautela para falar esse assunto, medo de se expor e ser acusado de, vocês estavam mexendo com uma criança e ficar chamando ela de ET, não sei o quê. Eu escutei esse papo. Mas não preenche essa lacuna, por exemplo, do movimento dos militares, dessas coisas todas envolvidas. Por que militares iam estar envolvidos por conta de um caso envolvendo uma criança com hidrocefalia? Não faria sentido. E uma coisa estranha, né? A gente vê que desde o começo as meninas falavam do cheiro, né? Sim. Que é um cheiro que elas falam meio de enxofre, de amônia, que na verdade muita gente que já viu outras coisas fala que é um cheiro de carne podre, um cheiro de podre, né? Quando tivesse algo estragado mesmo. E aí o médico que fez o raio-x, aí ele não viu a criatura. Os militares trouxeram ela num saco que ele falou, ele não pôde abrir e fez o raio-x dali. Ele fala que o setor ficou ali 2 semanas sem poder abrir por causa do cheiro. Entendi. Então essas coisinhas você vai começando a pegar esses depoimentos e juntando e realmente forma algo lógico. Entendeu? Assim, Tem também o testemunho do senhor lá que viu a nave caindo, né?
Então, aí é um casal. Aí, aí a nave, pra mim, vou ser sincero, pra mim é muito frágil a questão de nave. Tá. Porque, assim, existe um paradigma que tem um ser, esse ser tem que ser extraterrestre, ele tem que ter vindo de algum lugar no cosmos e tem que ter uma nave. E aí o pessoal completa, vai arrumar uma nave. Então ele vai arrumar um depoimento E vai pra alinhando ter a a nave. narrativa, né? Pode até passar de uma nave ali, tem vários casos de nave, de testemunhas, que não necessariamente está ligado aos seres, pode ser na mesma época. Às vezes os seres estão monitorando outros seres que estão aqui, entendeu? É que o pessoal quer formar essa narrativa extraterrestre e vai força a barra. Então tem um casal que viu a nave, que também é muito simples, pra mim não tem por que ter mentido. E tem um cara que viu os destroços. Então a nave se acidentou. Então assim, você não tem cruzamento de Porque testemunho. eu vi o testemunho de um senhor que viu a nave caindo, né? Que Tá, aí- ela tava com fumacinha saindo, tinha um furo, era um casal. Isso, Era um casal. Muito simples no interior. Aí ele vai no bar, não é essa a história? Aí ele fala, caramba, vocês não viram? Acabou de cair um avião. Ele fala no começo Sim, que era um avião, avião. né? Não era isso? A história Então, é essa, né? aí o cara que viu que falou isso, o cara que viu os destroços. Mas assim, esse cara que viu os destroços não viu essa mesma nave no céu, caindo. Ele já viu algo no chão que ele fala. Então você não tem como cruzar, entendeu? Você tem 3 pessoas falando coisas distintas e que você E quer aí estabelecer uma depois relação você tem- lógica. E aí depois que você não tem existe. as criaturas. Aí depois tem as criaturas. Tá. Então o pessoal tenta estabelecer uma relação lógica que pra mim não existe. Que seriam mais de uma criatura, né? Tem a criatura que as meninas viram, uma criatura que apareceu, acho que num zoológico, né? Tem a que o bombeiro capturou, que estava sendo apedrejada. Isso. Tem outra que a polícia estava procurando já, porque sabia, tocaram no rádio e falou, procura esse animal aí. Falaram Que iam animal. atropelar, né? Que E aí quase atropelaram. Isso. Aí o cara foi arranhado, etc. Então tem várias. Tem um que o exército teria tirado, viu no mato, já estava o exército, já estava no local. O exército chega depois, né? Primeiro é a polícia, bombeiro, primeiro fica uma coisa local ali. Tem um animal aí, um animal estranho na área. Por isso foi bombeiro, né? E depois veio o exército, então tem esses casos de múltiplas. Mas assim, pra mim, se você pegar a criatura de Varginha, é o que eu sempre falo. Se você pegar o que o governo dos Estados Unidos discute hoje, tem lá o coronel chamado Carnell. O coronel Carnell mostrou na Fundação Sol que ela é. Inclusive, vou estar lá na Califórnia semana que vem, fui convidado, muito orgulho, na Fundação Sol, que é patrocinada por Stanford. Legal. Pelo Gary Nolan, que foi candidato ao Prêmio Nobel de Medicina. Ele teve um caso quando era criança com seres, e por isso que ele gosta do assunto. E ele patrocina esse evento e vai ter semana que vem. Eu vou estar lá, vão ser políticos, militares, cientistas discutindo como fazer a revelação. Esse é o... E aí, nesse caso da Fundação Sol, né, ele discutindo isso, o que acontece? Por que eu falei da Fundação Sol? Volta. Mas enfim, tem o Carnell. O Carnell, que faz parte da Fundação Sol, ele exibiu um quadro no último ano, no simpósio, em que ele mostrou que é um documento do governo que ele discute as possíveis origens para o fenômeno. Extraterrestre é uma pontinha lá pequenininha. Você tem a interdimensional, você tem múltiplas realidades, teoria das cordas, você tem um monte de coisa ali prosaica, explicações prosaicas, explicações naturais. Você tem explicações metafísicas ou religiosas. Então você tem um quadro inteiro de possibilidades. Dentro dessa, você tem um ramo que é de criaturas que têm olhos vermelhos e cheiro de enxofre. Entendi. Que não é só Varginha. Se você pegar qualquer história de lobisomem, entrevistei várias pessoas quando eu fui para Colares fazer o documentário da Operação Prato, eu entrevistei várias pessoas que falam que é um lobisomem. E falam que é olho vermelho e cheiro de enxofre. Você pega no Ceará, eu fui no Ceará, estava tendo mutilação de porco, tinha um ser com cara de cavalo, que ele falou, e olho vermelho e cheiro de enxofre. Então você tem e Varginha era uma ranzinha, ou um réptil, com olhos vermelhos e cheiro de enxofre. Então você tem uma gama de casos em que você tem seres bestiais, que são humanoides misturados com animais, com olhos vermelhos e cheiro de enxofre. Entendi. E não necessariamente esses seres estão vindo de uma nave, as pessoas fazem essa associação. Tá. Podem estar vindo de um portal, sei lá, tem múltiplas hipóteses. Então, essa relação lógica de Varginha é que eu não concordo. E também falam que essa criatura seria um tanto animalesca, né? Ela arranha, ela tem um comportamento que não parece ser... Primitiva, estava agachada, como se fosse um bicho. Tanto que o pessoal falou que era um animal. A criatura que os meninos viram estava agachada, em defesa ali. Aquele cara do podcast Paranormal... Grande Zé Graça. Isso, ele disse que assistiu a fita, né? E ele falou... Qual fita? A do ET de A Varginha. fita? Ah, ele viu? É o canal Paranormal. Ah, não é o Paranormal Experience, não, né? Não sei se é esse. Eu sei que tem Paranormal no nome. E ele falou que viu a fita. E na descrição dele... ele falou que viu parte da fita. E na descrição que ele deu, que até viralizou aí nas redes sociais, ela tinha tipo como se fosse uns pelos nas costas, sabe? E tinha garras em vez de mãos. Então ele falou que era uma coisa que ia mais pro animalesco do que pro humanoide. Pelo menos naquele recorte que ele viu.
E todos esses casos de pessoas do interior que veem esses seres, inclusive tem casos desses que são seres fazendo mutilações de animais, o chupacabra é um desses. O chupacabra tem olhos vermelhos e é também um humanoide com características animalescas. Então é mais um caso que você junta esses todos, que pra mim pode ser um outro ramo. Será que não são os pets, né? De seres mais inteligentes que estão aqui fazendo alguma atividade? Manda eles primeiro, né? Vamos passear ali na Terra. Não, uma coisa assim, né? Mas nessa parte aí, o que vocês acham? Aí vocês já acham que começa a viajar demais ou você acha que faz sentido? Assim, pra mim os Estados Unidos tomam conta. Se tiver alguma coisa estranha dessa, os Estados Unidos vai tomar conta desse material. Também acho que se tem uma criatura diferente de tudo que a gente vê, ela não vai ficar na Unicamp. Ela ia chamar a atenção do mundo inteiro. Seria uma coisa que divisor de águas. O Badan já deu algum depoimento sobre isso? Ele nega, ele fica irritado. Na verdade, ele quase bate na pessoa que pergunta isso pra ele. Né? Isso pra mim é uma reação estranha, tá? Ele fica muito agressivo quando pergunta de Varginha pra ele. Mas às vezes porque perguntaram muitas vezes, ele tá de saco cheio. Não sei, cara. Pra mim não tem necessidade do cara ficar agressivo. Mas assim, isso até pode até corroborar pra acharem que ele de fato tá coberto no álcool. Ou às vezes é até um sentimento que ele queria revelar aquilo, mas fez uma coisa e não pode, então é uma forma dele se expressar. Sente culpa. Entendeu? Isso gera um monte de... Sim, claro. A interpretação que você mas, vai assim, dar, o que eu acho é que se a gente tiver alguma coisa dessa estranha, os Estados Unidos vai tomar conta, a gente sabe que os Estados Unidos tomam conta desse assunto, né? E eu acho que pode ter acontecido da gente, de brasileiros, falando assim, olha, os caras estão vindo, tenta descobrir o máximo que você puder antes que eles peguem. Porque eles estão vindo aqui falando que vão chegar daqui a 10 minutos. Então... Foi tudo na correria. E quando você vê esse caso, parece que de fato foi tudo na correria, né? Porque tem muitos erros. Como é que você pensa? Como é que o exército ia deixar alguém ver um negócio desse? Eles falam até que a criatura teria sido moeda de troca para o Marcos Pontes ir para o espaço. Então, outra coisa estranha. Se você pegar o primeiro acordo espacial Brasil e Estados Unidos, que foi o acordo da ISS, que consequentemente levou o Marcos Pontes para o espaço, que foram várias sucessões de acordo, mas esse foi o primeiro, é março de 96. E a Varginha é final de janeiro de 96. Então, assim, mais um ponto que o pessoal fica... É perto, né? E o pessoal emenda vai tudo, desenhando né? a narrativa toda. Aí você acha que algum dia nós vamos descobrir? Por exemplo, o Badan tá velhinho já, né? Tem uns 80 e poucos anos já, né? Você é assim, não desejando a morte dele, obviamente, jamais, entendeu? Mas será que, tipo, acontece aquelas cenas igual em filme, assim? No leito de morte. No leito de morte, ele... Revela. O que acontece nesses casos, o cara teme pela família, né, cara? Teme, claro. Ele tá indo embora, mas a família tá ali. Sim. Então, os caras não revelam por causa disso. Mas você acha que algum dia vai ser revelado, nem que seja pelo lado de ser ou de Varginha? não ser? Eu acho que vai acontecer, Varginha, o seguinte. Vai sair um documento pelos Estados Unidos falando Estados Unidos, cara? Falando da recuperação de OVNIs. Tá muito quente lá. E agora estão chegando os seres também. Antes era só nave, né? Demoraram um pouco. O plano de revelação controlado dos Estados Unidos ele é muito sabático ali, muito minucioso e gradual e lento. O pessoal fala que é uma maratona, né? Todo mundo querendo que seja uma sprint, mas é uma maratona, não tem jeito, são anos. Tá vindo desde 2017, você vê. Lá, pra mim, daqui a pouco vai sair um documento em que vão falar da recuperação de OVNIs em outros países, ou recuperação de seres em outros países, material biológico, e que vai ter Varginha ali no meio. Aí não vai ter o que o Brasil ficar calado. Alguém vai ter que falar nesse negócio. E por conta do Jamie Foxx, agora o público americano está muito interessado no assunto. Agora você coloca a Varginha Alien, não vem só sites brasileiros. Tem muita coisa lá dos Estados Unidos, tudo em inglês, porque agora eles conhecem o caso, né? Sim. E popularizou por lá também. E vindo documento vem nome. Entendi. Se todo mundo morreu, ok, mas se tiver gente viva... Tá. Tanto que o Trump não liberou o arquivo de John Kennedy, ele é muito aberto. Ele fala, eu não liberei porque tem gente viva, esse pessoal tá na CIA, trabalha pro governo, e a regra presidencial é não liberamos nada para não causar um constrangimento se os caras estiverem vivos, a gente só libera quando morre. Por isso que ele fala que não liberou no primeiro mandato. Tem que esperar uma geração morrer, então, infelizmente. Então acho que a liberação de Varginha vem pelo exterior. Vai vir pelo exterior e aí vai virar uma pressão pro Brasil poder liberar o que tiver aí. Tem que falar alguma coisa, né? Ou liberar os documentos que eles tiverem. Imagina, sai um documento falando assim, olha só, recuperamos tantos seres em Varginha em 96, lá nos Estados Unidos. Imagina a pressão popular, a imprensa, vai todo mundo começar a falar nisso o tempo todo. Vai ficar insuportável, alguém vai ter que falar nisso. E tem um caso também, se eles falarem, depois de sei lá quantos anos, revelar que o que aconteceu em Varginha foi realmente um evento envolvendo uma criatura, a credibilidade nas instituições também vai cair. Pô, eles esconderam isso do povo há tanto tempo. Sim. Eles têm esse receio também de revelar alguma coisa, aí as pessoas não acreditarem mais nas instituições. Pô, mentira, pode mentir de outras coisas também. Porque a gente sabe que na Argentina tem, né? Tem. A gente sabe que o Peru tem. Argentina, Chile, Uruguai, Peru e Chile. Aí dos Estados Unidos nem você fala, México também, México, né? Chupacabra. Isso aí é muito famoso lá.
E o Brasil não, né, cara? O Brasil é bem atrasado nessa parte aí. Esses países que eu comentei, Argentina, Uruguai, Peru, Argentina, Chile, todos eles têm um órgão de investigação de fenômenos aéreos ou fenômenos anômalos. E o Brasil, o último foi na década de 60, que foi o CIOANE. CIOANE, né? Todos esses órgãos fazem contatos com universidades, todos eles têm cientistas nos seus comitês, todos eles fazem contatos entre militares e civis, todos eles analisam casos, e o Brasil não. E o Brasil, que é um país continental, né? Porque enorme. Do mesmo jeito que tá tendo um fenômeno desse na Amazônia, pode estar tendo um fenômeno desse no Pantanal, entendeu? Sim. Lá do meio do que ninguém, né, vai ficar, se não for lá e investigar. E pode estar tendo a mesma coisa no sul do Brasil também, ou no meio de uma floresta, Mata Atlântica aí, que a gente não... Sim. É muito grande o país. Muito né? lugar isolado, né? Pra esse Muito. pessoal Você pensar que o Uruguai, cara, que é menor que São Paulo, né? Os caras têm um órgão pra isso, né? O E Brasil esse tempo não. já tá Japão acontecendo tem. pra caramba, né? Porque se não tivesse acontecendo, não tinha sentido ter. Sim. Então, num país pequenininho, né? Do tamanho da O cidade, Japão né? tem também um órgão lá que é direcionado para investigar esse tipo de coisa. O Japão, que é um arquipélago pequenininho. O pessoal da revista UFO, a Comissão Brasileira de Ufólogos, na época, anos atrás, lá dos anos 2000, eles fizeram uma campanha em que foi liberados uma gama de documentos no Arquivo Nacional. Inclusive, o Arquivo Nacional existe hoje por causa dessa campanha, né? Liberdade de informação, etc. Na época, o brigadeiro José Carlos Pereira deu uma entrevista pro Gevaer, e o Gevaer falou assim, comandante, o Cabrini, né, entrevistando, junto com o Gevaer. Comandante, tem coisa escondida aí na gaveta, não tem? Vocês não liberaram tudo. Aí ele fala assim, nós liberamos tudo aquilo que era possível. Caramba. Porque, a partir do momento que você dá a informação, nós temos a obrigação de proteger a população. Então, eu estou falando para a população que existe algo aqui que eu não tenho condição de defendê-la. Entendi. Então, essa questão do ego é um dos principais pontos e desse dever de não perder a credibilidade com a população que você está deixando ela em defesa, é que é a última barreira para poder revelar o assunto. Aí, você que tá assistindo esse vídeo aqui no Talk Flow, dá pra você virar membro, cara, do Flow agora. É um botãozinho do lado do botão de se inscrever. A gente faz um programa semanal só pros membros. Olha. Então fique esperto aí. Se quiser virar membro, tá bem aqui do lado, é mão merreca, custa menos de R$8, irmão.